gente aqui que ainda não me conhece, né? Temos vários novos alunos aí, isso é muito bom. Eu sou a professora Maria Luísa e eu estou com vocês hoje com Sociologia e alguns dias eu também estou com Inglês. Então, eu sou professora de Sociologia e de Inglês aqui no curso. Eu só vi ali as mensagens, por isso que quero entrar na faculdade que não tem a Química. Eu fiz isso, viu, Douglas? Realmente, fugi totalmente da área. Não vi Química nunca mais, mas Química está presente na nossa vida, no dia a dia, né? É uma matéria que é realmente muito importante, assim como todas as outras disciplinas, né? Todo conhecimento acaba sendo útil. Então, vamos lá começar a nossa aula de Sociologia de hoje. Hoje a gente vai trabalhar um conteúdo que vocês já perguntaram aqui nas aulas antes, é um conteúdo que aparece bastante no Enem, que é o do mundo do trabalho. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o nosso slide da aula de hoje. Esse slide, hoje a gente vai começar com uma introduçãozinha antes de partir mesmo para as questões, que eu quero falar com vocês sobre alguns conceitos básicos que é interessante a gente conhecer antes de realmente ir para as questões, porque aí vai ficar um pouco mais tranquilo para vocês compreenderem. Acho que vocês vão matar rapidinho essas questões, tá? Então, vou compartilhar aqui a tela. Deixa eu botar aqui a guia do slide. Pronto, acho que já está aí para vocês. Está carregando. Deixa eu ver aí se já vai abrir para vocês. Acho que está aparecendo já, né? Ó, o Douglas disse que teve aula sobre esse assunto. Tá aparecendo? Tá aparecendo aí o slide? Sim, pronto. Sim. Pronto. Tá ok, professora. Ok, então vamos lá. Então, ó, a gente vai falar um pouco sobre o conteúdo que a gente chama de divisão social do trabalho. A gente já falou aqui um pouco sobre alguns métodos de análise sociológica, lembram disso? E aí, hoje, a gente vai estudar o método de Karl Marx, que é um sociólogo que trabalhou muito na área do trabalho, tá? O Marx, ele, na verdade, ele vem da economia, até porque, na época dele, a sociologia ainda estava surgindo como ciência, né? Lembram que eu conversei com vocês, quem estava aqui nas outras aulas, mas eu vou recapitular isso um pouquinho? A sociologia é uma ciência muito recente, se a gente compara com outras ciências, né? Historicamente, ela vem ali após os períodos de Revolução Francesa e Revolução Industrial. Então, os primeiros sociólogos, na verdade, eles eram de outras áreas, mas eles desenvolveram teorias, né, e análises que acabaram fundamentando o que hoje a gente conhece como sociologia, tá? Então, a gente já viu um pouquinho do Durkheim, né, que vai fazer o método de análise sociológica dele, que é mais voltado para a questão das relações sociais. E hoje a gente vai ver Karl Marx, que trabalha com a questão da economia e do trabalho, ok? Então, ó, vamos lá já ver aqui, né? O Marx é um alemão e, para ele, o ser humano é um produto histórico em constante mudança, dependendo da sociedade na qual está inserido e das condições em que vive. Então, ele trabalha muito com a questão do materialismo histórico. Ele vai sempre entender que o nosso passado vai ter muita relação com o estado que a gente está agora, mas que, claro, ao mesmo tempo, nós estamos em constante mudança. Então, a gente vai ter essa sentença de que a sociedade produz o indivíduo e este produz a sociedade. Então, a via de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que a sociedade nos molda, a gente já nasce, né, integrado em uma sociedade, aquilo vai fazer parte da nossa formação como indivíduo, mas quando a gente vai se integrando nessa sociedade, a gente também pode ser um veículo de transformação, a gente também pode trazer mudanças, certo? E aí a gente tem essa afirmação também de que só é possível entender as relações dos indivíduos com base nos antagonismos, nas diferenças, nas contradições e nos conflitos entre as classes sociais. Então, Marx ele vai falar muito sobre a questão de classe. Vocês sabem que a sociedade ela é estratificada. Então, a gente tem várias classes sociais. Existem várias formas de a gente denominar isso. Vocês devem ver isso na parte até de geografia humana. Vocês vão ver as questões das pirâmides sociais, que vão dividir as classes econômicas. Tá? A gente não vai focar tanto nisso, mas lembre, tendo isso em mente, de que a sociedade ela é estratificada e que ela tem classes sociais, o Marx ele vai sempre fazer essa análise de que o fato de estarmos em uma sociedade que é dividida em classes faz com que sempre aconteçam alguns conflitos, tá? Lembrando que conflitos, eles estão presentes a partir do momento que você tem contradições, diferenças, tá? Não necessariamente esse conflito é algo, enfim, bélico, enfim, algo gigantesco, mas são conflitos do dia a dia mesmo, das classes sociais.
tá? E aí, né, ele vai trazer, o Marx, essa ideia de que os indivíduos devem ser analisados de acordo com o seu contexto social. Douglas perguntou ali, antagonismo é esse mesmo sentido de diferenças, certo? Desculpa aí. Antagonismos, diferenças, contradições. Então, é algo antagônico, é algo que destoa um do outro. Beleza? Até aí, gente, tranquilo? Tô indo muito rápido, tá dando para acompanhar. Vocês têm alguma dúvida? Não, tá ótimo. Tá ótimo, tranquilo? Pronto. Então, só uma introduçãozinha que a gente está fazendo aqui. Quando a gente for para as questões, isso vai ficar um pouco mais claro, tá? Mas vamos ver só mais algumas observações aqui, porque ó, o Marx ele vai identificar 3 elementos no processo de trabalho: a força de trabalho, o objeto de trabalho e o meio de trabalho. A força de trabalho, ela está no próprio indivíduo trabalhador. Nós, como trabalhadores, nós somos a força de trabalho, mesmo que a gente não trabalhe com força física, tá? Mas o fato de a gente estar executando uma atividade de trabalho nos coloca como indivíduos que exercem força de trabalho. O objeto de trabalho é aquilo com que você trabalha, o que você produz. Lembrando que, gente, esse estudo de Marx, ele vem logo ali naquele período da Revolução Industrial, que a gente tinha aquele modelo de indústria tradicional, que a gente tem ainda hoje, mas que era muito pautado nessa ideia de você ter um objeto de trabalho bem definido. Então, você trabalha numa indústria têxtil, você vai trabalhar com tecidos. Então, o seu objeto de trabalho vão ser os tecidos, tá? Mas, por exemplo, se a gente for adaptar para hoje em dia, se você é um programador de jogos digitais, o seu objeto de trabalho são os jogos que você produz, tá bom? Então, é aquilo com o que você trabalha. E o meio de trabalho são as ferramentas que você utiliza para exercer esse trabalho. Então, numa fábrica, por exemplo, numa indústria, você pode trabalhar com determinado equipamento e aquele vai ser o seu meio de trabalho. No caso de um programador de jogos digitais, o meio de trabalho dele vai ser o computador em que ele vai trabalhar, certo? Então, está pautado nessa ideia das ferramentas utilizadas para exercer o trabalho. E aí entra um conceito que é chave na análise de Marx, que é o conceito de mais-valia. Então, o que é essa mais-valia? É um excedente de valor obtido pela exploração do trabalho. Então, vamos tentar pensar isso de uma maneira bem simples, tá? Vamos supor que a gente está falando de uma indústria têxtil, a gente ia falar de uma indústria de sapatos, por exemplo. E aí a gente tem um sapato que custa R$ 100. Vamos botar assim esse valor. O sapato custa R$ 100. E o trabalhador recebe por hora de trabalho R$ 10. A hora de trabalho custa R$ 10, tá? Então, você vai ter em um sapato aí um lucro de 90%, não é isso? O trabalhador está recebendo ali 10% daquele sapato produzido. Aí você pensa, não, beleza, a empresa realmente vai ter um lucro maior, porque ela precisa custear outras coisas, vai ter o custo de produção da empresa, do material, da energia, do aluguel do local da empresa, vai ter vários custos, então, claro que a porcentagem do trabalhador vai ser pequena. Só que imagine que esse trabalhador, por hora de trabalho, ele não produz só um sapato, ele produz 50. Então, o excedente de valor vai ser muito maior do que aquele da hora trabalhada pelo trabalhador, tá? Então, o excedente de valor obtido vai ser através dessa exploração do trabalho, em que você vai ter a mais-valia, que é um excedente muito maior do que aquele que o trabalhador recebe. Claro, é difícil você estabelecer o que seria um valor justo e o que não seria, né? A gente vai ter, hoje em dia, diversas legislações para tentar regular esse tipo de questão, e tudo isso foi muito inspirado, inclusive, nos estudos de Karl Marx, certo? Porque naquela época em que começaram a nascer as indústrias, né, pós-revolução industrial, não se tinha nenhum tipo de regulamentação do trabalho. Então, as pessoas iam para empresas, trabalhavam 12 horas seguidas em condições muito complicadas, né? E recebiam esse valor mínimo que não era regulamentado de maneira alguma, né? Não se tinha os direitos trabalhistas que a gente tem hoje em dia, de aposentadoria, de auxílio-doença, enfim, férias, 13º, nada disso existia naquela época, né? Então, ele começou a determinar, né, esses conceitos, fazendo essa análise a respeito da situação econômica e social de sua época. Vi ali que o Douglas colocou: o trabalhador poderia trabalhar 4 horas para pagar os custos, mas querem mais lucros. Pois é. E, lógico, isso é a base do capitalismo, né? A gente tem dentro do capitalismo essa ideia de sempre produzir mais, ganhar mais,
né? E com o menor custo possível. Então, mas como eu disse, né? Naquela época não se tinha essa ideia de regulamentação do trabalho. Então, esses estudos foram muito importantes para começar a refletir sobre isso e chegar, né, pelo menos na situação que a gente está hoje, que ainda não é ideal, está longe de ser ideal, mas que ao menos garante alguns direitos ao trabalhador, né? E aí, qual seria essa consequência dessa situação para o trabalhador? É outro conceito trazido por Marx, que é o de alienação. Então, a consequência do trabalhador não ter acesso aos bens que ele produz, que é outro detalhe, esqueci de falar disso. Eu falei lá, né, de que o trabalhador, naquele exemplo que eu dei, trabalha ganhando R$ 10 por hora de trabalho, não é isso? E o tênis que ele produz custa R$ 100. Muitas vezes o trabalhador, tendo em vista os gastos que ele vai ter com os bens essenciais dele, não vai ter nem condição de ter acesso ao próprio sapato que ele produz. Isso é muito comum. Por exemplo, você hoje em dia trabalha no comércio e você trabalha com bens que são de valor alto, mas muitas vezes o salário que você recebe como vendedor daquela loja, você não tem acesso àquilo que você trabalha vendendo, né? Isso é algo também muito comum dentro do capitalismo, a gente não ter acesso aos bens que a gente produz, certo? Até porque existem diversas áreas de trabalho, muitas vezes você pode acabar indo para uma área de trabalho realmente que trabalha com um bem que não está dentro do seu orçamento, né? Então, qual é esse conceito de alienação? O que é essa alienação para Marx? É um estado em que o indivíduo perde a sua liberdade e humanidade. Ele se torna apenas força de trabalho e é transformado em coisa. Então, existe isso que a gente chama de coisificação do trabalhador. Ele é só mais uma parte. Sabe, quando a gente pensa ali a indústria, vai ter as máquinas, o trabalhador é operador de uma máquina, é como se ele fosse só mais uma alavanca, só mais uma parte mesmo daquela indústria e não um ser humano, uma pessoa que tem uma vida, que tem direitos, que tem, enfim, suas particularidades, né? E aí, toda essa ideia de você também não ter esse acesso aos bens que você produz vai causando esse afastamento, essa sensação de que você realmente não é um ser humano, você é apenas uma coisa, né? Então, tudo isso, posteriormente, foi sendo analisado até mesmo por outras áreas, como a psicologia, que vai buscar entender os impactos também no meio do trabalho, né? As pessoas que trabalham com psicologia do trabalho vão ver como isso afeta o indivíduo pessoalmente. Deixa eu ver ali. Hoje em dia tem alguma lei que limite o tanto de horas que vai trabalhar? Isso depende do regime de trabalho, tá? Então, o Ricardo falou ali, 8 horas de trabalho. Se você trabalha num regime em que você trabalha diariamente, né? Você vai ter as 8 horas de trabalho. Mas, por exemplo, se você trabalha por escala, pode ser que você trabalhe uma escala de 12 horas e depois passe 36 horas sem trabalhar. Enfim, vão ter vários regimes de trabalho e aí tem legislações para regular todos os tipos de regime de trabalho, tá bom? Então, varia bastante, mas sim, em média, normalmente, no regime normal de trabalho diário, a gente vai ter o limite de 8 horas de trabalho, tá? Mas aí isso pode ser, normalmente vai ter o limite de horas semanais, enfim, tem várias legislações para isso. E aí tudo isso, né, foi reflexo realmente desses estudos primários, né, trazidos inicialmente com Marx, a gente tem o Engels também, que trabalhou nessas pesquisas junto com ele, tá? E por enquanto é isso. Alguma dúvida até aqui, gente, sobre esses conceitos? Deu para entender direitinho? Algum comentário, algo a dizer? Professora, Oi. eu só fiquei meio em dúvida sobre objeto de trabalho e o meio de trabalho. Certo. O objeto de trabalho é aquele bem que você produz, tá? Aquilo com o que você trabalha. E o meio de trabalho é através do que você produz esse bem, entende? Então, por exemplo, a máquina que você opera na indústria, o computador em que você trabalha, o meio de trabalho vai ser a ferramenta que você utiliza para exercer esse trabalho. Deu para entender a diferença? Deu sim. Deu? Obrigado. Beleza. Então, vamos partir para as questões, tá bom? A gente vai ver um Professora? pouco mais sobre esses conceitos e também em outros cenários. Oi, alguém ia falar? Eu, Ricardo. Oi, Ricardo. É, o Marx, ele deu muito destaque na questão depois da segunda revolução. E Engels, ele teve alguma coisa que destacou ele? Teve, né? O Engels era esquecido no rolê, né? Assim, as pessoas
muitas vezes não se referem a ele, porque né, a gente vai ver mais para frente um pouco, quando a gente for ver modelos de organização social, a questão do trabalho de Marx e de Engels a respeito do Manifesto do Partido Comunista, que é o livro que eles escreveram em conjunto, e aí foi quando o Engels recebeu um pouquinho de destaque, mas ainda assim muita gente acha que né, o Manifesto do Partido Comunista é só de Marx, todo mundo chama de teoria marxista, né? Mas o Engels trabalhou ali em conjunto com o Marx na escrita desse livro, né? Mas realmente, como o Marx ele também escreveu O Capital, que é o livro que ele fala mais dessa questão do trabalho. Então, ele já teve destaque pelo livro O Capital, e aí, junto com o Engels, ele escreveu o Manifesto do Partido Comunista, que aí a gente vai ver quando a gente for estudar um pouquinho sobre modos de organização social, que a gente vai estudar capitalismo, vai estudar liberalismo, comunismo, todos esses meios de organização, tá bom? Mas é isso, Tá bom. o Engels foi mais nesse outro trabalho mesmo, na parte de organização social. Ok? Porque quando a gente fala sobre questão política e trabalho, no lado da esquerda só destaca Marx. Uhum. Aí não dá para Verdade. ver que tem outros pessoais que tiveram. Aí que depois vai Sim. ser no fundo na sociologia que vê tem outros pessoais. Isso nesse mesmo, tem campo. vários outros. Realmente, como a gente está com foco no Enem, a gente acaba trabalhando mais o Marx, porque no Enem cai muito essa questão da parte de trabalho, tá? Então, a teoria do Marx é realmente muito importante nesse quesito de trabalho, mas a gente vai ver um pouquinho do Engels, assim, eu gosto de dar crédito a ele, porque ele é muito esquecido mesmo. Mas vamos lá, então, para a primeira questão, que é do Enem de 2016. Então, vamos lá seguir aquele nosso método, né? Como analisar uma questão de sociologia. A gente vê aqui que a gente tem um texto e vamos dar uma olhadinha nas referências do texto. Ó. A grande transformação, as origens de nossa época. É um texto que foi adaptado aqui para o Enem. Então, a gente vê né, que ele está falando de alguma transformação social. A gente já pega aí uma dica, né? Já vi que o Douglas já colocou ali qual foi a resposta que ele marcou. Podem ir colocando já os chutes de vocês, mas vamos começar aqui a analisar a questão. O que é que eu gosto sempre de fazer? Ler a pergunta. A consequência do processo de transformação socioeconômica abordada no texto é a... Então, o nosso foco, ao ler o texto, é saber qual a consequência do processo de transformação socioeconômica que foi abordada no texto. Então, o texto vai falar de algum processo de transformação socioeconômica. Vamos ver lá. Primeiro parágrafo, quanto mais complicada se tornou a produção industrial, mais numerosos passaram a ser os elementos da indústria que exigiam garantia de fornecimento. Beleza, uma introdução aí falando né, que o negócio foi ficando cada vez mais complicado, né? Isso não é novidade. 3 deles eram de importância fundamental: o trabalho, a terra e o dinheiro. Numa sociedade comercial, esse fornecimento só poderia ser organizado de uma forma, tornando-os disponíveis à compra. Agora, então olha aí a transformação. Agora, eles tinham que ser organizados para a venda no mercado. Isso estava de acordo com a exigência de um sistema de mercado. Sabemos que em um sistema como esse, os lucros só podem ser assegurados se garante a autorregulação por meios de mercados competitivos interdependentes. Então, a gente já vê aí nessa questão que ele está falando sobre a transformação, onde o trabalho, a terra e o dinheiro né, passaram a ser organizados através do fato de os tornar disponíveis à compra. Né? Isso é interessante a gente pensar. Porque se você parar para pensar, por exemplo, a própria mão de obra é algo que está disponível para compra. A gente compra mão de obra, a gente compra serviços, a gente compra terra e a gente compra dinheiro, né? A gente pode fazer essa troca por moeda, a gente pode fazer câmbio, né? Então, ele está falando sobre essas transformações, né? Quando foi se tornando complicado, é assim que o texto se refere, né? À produção industrial. Então, vamos dar uma olhada nas alternativas para ver né, qual melhor se adequa, passei para o outro, qual melhor se adequa ao que está sendo perguntado, que é a consequência desse processo de transformação socioeconômica. Qual seria? Aí a gente tem aí as alternativas, estou vendo aqui que alguns de vocês mandaram, cadê o Douglas? Estou até estranho dizer que compramos mão de obra, parece que a gente está comprando alguém. Pois é, né? Eu gosto mais de dizer que a gente tem acesso a serviços, né? Porque o que a gente compra é o serviço executado por alguém. Mas muitas vezes é visto dessa forma mesmo, como
você comprar, né, uma pessoa, mas é o trabalho de alguém. Muita gente aí colocando C, vamos ver se é isso mesmo? Letra A, expansão das terras comunais. Bom, em nenhum aspecto aqui do texto se fala sobre esse processo que, na verdade, quando a gente se refere a esse termo de terras comunais, tem muito mais relação com o período do feudalismo, que vem antes aí do período de transformações industriais. Então, a gente já pode dar uma cortada aí na letra A. Letra B, limitação do mercado como meio de especulação. No texto, a gente está falando sobre expansão do mercado, não é isso? Então, falar de uma limitação do mercado como consequência desse processo de transformação, o que está sendo abordado no texto, que é esse processo inicial de transformação, também não iria condizer com o que está sendo perguntado. Vamos ver a letra C aí, que a maioria colocou. Consolidação da força de trabalho como mercadoria. E a gente já falou isso, né? Então, tá quase na cara aí, mas vamos ver as outras, só para a gente ter certeza. Diminuição do comércio como efeito da industrialização? Realmente não, né? A gente está falando de expansão da industrialização, de colocar mais coisas disponíveis à venda, então a consequência vai ser uma expansão do comércio e não uma diminuição dele. E por último, letra E, adequação do dinheiro como elemento padrão das transações. O texto também não fala sobre isso. É um processo que é natural, o dinheiro se tornar um elemento padrão, mas, na verdade, um pouco antes já das revoluções industriais, a gente já tinha isso bem estabelecido, né? Depois de a gente passar por aquele período de formação do comércio através de escambo, né, que era a troca direta de bens, a gente já vai tendo depois o uso de moeda, né, do dinheiro. Então, a gente fica realmente com a letra C. O Douglas falou aí, acertamos sim. Vocês aí que marcaram letra C, consolidação da força de trabalho como mercadoria, ok? E aí, alguma dúvida? Alguém ainda tinha ficado achando que era outra? Gostaria de entender melhor? Digam aí. Pausa para hidratação. E aí, gente, posso seguir? Vamos para a questão 2? Beleza, quem cala consente. Vamos lá. Questão 2, Enem 2015. Vamos ver a referência desse texto. Eu gosto muito, gente, de olhar a referência, porque às vezes você já lê o texto com outro olhar. Você já sabe do que o texto está tratando a partir da referência. Às vezes não ajuda tanto, mas eu gosto de dar uma olhadinha. Então, vamos lá. O texto é mudanças e tendências recentes na regulação do trabalho. Olha aí, você já sabe do que é o texto, só com a referência ali. E ele está incluso num livro chamado Políticas Públicas de Trabalho, Textos para Estudo Dirigido. Então, vamos olhar agora a pergunta. A relação entre mudanças tecnológicas e tempo de trabalho apresentada pelo texto implica... Então, mais uma vez, a gente tem que entender o que é que algo apontado pelo texto implica. Então, ele está falando sobre a relação entre mudanças tecnológicas e tempo de trabalho. É muito presente no Enem essa questão de você trazer algo mais das atualidades, das novas tecnologias. Eles gostam de mostrar ali que estão ligados nas novidades, né? Então, por isso é tão comum se dizer para o aluno que está trabalhando para o Enem, falar da importância de você estar, né, ligado aí nas atualidades, nas notícias. Eu sei que muitas vezes você pensa, meu Deus, eu tenho tanto assunto já para estudar, como é que eu ainda vou assistir jornal, ler sites de notícias, tudo? Eu sei que é difícil, eu já passei por esse processo, mas eu vou dizer a vocês, ajuda muito. Tanto lá na redação, vocês sabem que para a redação você tem que conseguir trazer, né, conteúdos legais, mas tanto para isso quanto para as próprias provas também, né, na área de ciências humanas, na área de linguagens, na área de ciências da natureza, todas as áreas, ok? Uma dica que eu vou aproveitar e já deixar para vocês aqui, não sei se vocês têm o hábito de ouvir podcasts. Eu sou uma pessoa viciada em podcasts. Eu amo podcasts. E é algo que dá para você ouvir no transporte público, enfim, enquanto está tomando banho. Eu amo ouvir podcast, lavando o cabelo, aquele banho mais demorado um pouquinho, estou lá escutando podcast. E aí, todo dia tem um podcast da Folha que se chama Café da Manhã. É um podcast que eles liberam toda manhã cedinho. Então, já é minha rotina também, logo de manhã, ouvir. São episódios de 20 minutos que falam de temas atuais, né? Tanto do Brasil quanto do mundo. Enfim, notícias internacionais também. Então, fica aí a dica. O nome do podcast é Café da Manhã. Ele é só no Spotify, mas é gratuito, tá?
não precisa ter conta premium do Spotify para ouvir, ok? A Raquel falou ali que escuta, é muito bom, né? Não sei se você gosta, mas eu amo. Todo dia eu escuto café da manhã. Então, vamos lá. Agora, para o texto, a gente já sabe do que ele fala, a gente já sabe o que está sendo perguntado. Então, vamos ver agora aqui o nosso texto. Primeiro parágrafo. Uma dimensão da flexibilização do tempo de trabalho é a sutileza cada vez maior das fronteiras que separam o espaço de trabalho e o do lar, o tempo de trabalho e o de não trabalho. Olha só, tema muito atual. O Enem foi do Enem de 2015, mas eu acho que esse tema está mais atual ainda. Os mecanismos modernos de comunicação permitem que, no horário de descanso, os trabalhadores permaneçam ligados à empresa. Mesmo não exercendo diretamente suas atividades profissionais, o trabalhador fica à disposição da empresa ou leva problemas para refletir em casa. É muito comum o trabalhador estar de plantão para o caso de a empresa ligar para o seu celular ou pager. Pager, ninguém tem mais pager, né? É um negócio das antigas, mas beleza. A remuneração para esse estado de alerta é irrisória ou inexistente. Nossa, esse problema é problema da pandemia total. Não sei aí vocês, sei que tem muita gente aqui no curso que é trabalhador e deve estar passando por esse processo ainda mais fortemente agora com a pandemia. Essa questão de levar trabalho para casa, teve gente que ficou no home office, e essa questão de com o celular, a gente está, né, tá o tempo todo ali conectado com a empresa, recebendo mensagem de cliente, enfim. Vi ali que a Sandriele saiu, mas ela baixa a aula. Muito bem. Lembrem sempre disso, tá, gente? Se perdeu alguma coisa da aula, se ficar com dúvida, vão lá no YouTube de 1 hora para o Enem, para recuperar o conteúdo, enfim, para revisar. Mas vamos lá. Né? Esse tema, como eu disse, muito atual. Gostei muito dessa questão, inclusive, por isso que eu escolhi ela aqui para nossa aula. Então, ó, ele está falando dessas mudanças tecnológicas e o tempo de trabalho. Porque ele está dizendo o quê? Que a carga horária do trabalhador, quando ele levar trabalho para casa, acaba se tornando ainda maior, não é verdade? Então, lembra, a gente falou ali de 8 horas de trabalho, né? Aí o trabalhador chega em casa e tem mensagens da empresa, entra no e-mail dele, tem e-mails para responder. E muitas vezes, essa ideia que a gente tem de produtividade faz com que a gente normalize esse tipo de experiência. Mas a verdade é que você está excedendo a sua carga de trabalho. E olha, uma palavra-chave, um trecho-chave aqui no texto, que ele diz: a remuneração para esse estado de alerta é irrisória ou inexistente, né? Então, você está trabalhando para além da sua carga horária de trabalho. Então, estou vendo aí, já teve gente que marcou a letra A, muita gente marcou a letra A. Então, vamos de baixo para cima, para a gente chegar lá na letra A. Letra E, declínio dos salários pagos aos empregados mais idosos. O texto falou de alguém mais idoso, falou de mudança de faixa etária, alguma coisa? Não. Então, a gente já descarta, né? E ele também não fala de um declínio de salário. Ele está falando do fato de não ser pago o extra, né, daquela hora a mais trabalhada. Letra D, crescimento da contratação de mão de obra pouco qualificada. O texto também não se refere à qualificação para o mercado de trabalho, né? Então, a gente... Lembrem sempre disso, gente. Tá no texto, não tá no texto, corta, tá? Então, é bem comum a gente ter algumas alternativas que é fácil cortar já nas opções, porque você sabe que aquilo não foi trabalhado no texto. Então, não vai ser, tá? Você falou, cada resposta nada a ver. Pois é, eles colocam algumas que às vezes confundem, porque quando você pensa no geral, pode até ser que seja assim, que seja uma realidade. Mas lembre que sempre a interpretação está vindo daquele texto que está lá de apoio para aquela questão, tá? Letra C, privilégio de funcionários familiarizados com equipamentos eletrônicos. Nossa, que privilégio! Na verdade, todo mundo acaba tendo que se familiarizar com isso, mas não é nenhum privilégio desses funcionários, ou eles não têm nada a mais, né, por ter esse conhecimento. Na verdade, é essa a crítica do texto. Então, não temos essa noção de privilégio. Gente, só uma coisa, alguém tem alguma dúvida sobre a ideia do que é o privilégio? Vocês conhecem bem essa palavra? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Não sei se alguém vai se manifestar. Oi. Eu acredito que todo mundo conhece. Conhece? Mas o privilégio é isso, você ter algo a mais, né? Você ter uma vantagem a respeito de algo, né? Pronto.
Então, todo mundo está familiarizado. Mas é isso, o privilégio, de certa forma, é você ter uma vantagem, né? Você ter algo além do que as outras pessoas normalmente têm. O que você tem é isso mesmo, uma vantagem, né? A melhor forma de trazer um trecho, uma palavra aí para entender melhor esse conceito. Tá? Letra B, aumento da fragmentação da produção com a racionalização do trabalho. Não se fala de racionalização do trabalho, não se fala de aumento de fragmentação da produção. O que se fala é que você vai trabalhar além da sua carga horária de trabalho. Isso não é necessariamente uma fragmentação. Fragmentação seria se esse trabalho fosse mais dividido, né? Mais fragmentado mesmo. Então, resta a letra A, prolongamento da jornada de trabalho com a intensificação da exploração. Né? Então, ficou bem claro aí isso, a gente conseguiu interpretar bem isso no texto. Douglas perguntou ali, essa questão é considerada nível fácil? Então, Douglas, ela pode ser considerada fácil porque o que ela pergunta está presente no texto. Então, mesmo que você não tenha estudado esse conteúdo, se você for bom de interpretação, você consegue responder, tá? Mas, claro, tem gente que tem dificuldade com interpretação de texto. Então, para essas pessoas já não vai ser tão fácil. Mas no sentido de conceitos, ela é uma questão mais tranquila de responder, porque realmente, tendo uma boa interpretação de texto, você já desenrola. Ok? Vamos, então, para a nossa última questão da noite, questão 3, Enem 2015, e também, tomara que venha muita questão assim. Normalmente intercala ali um pouquinho, né? Vai ter algumas que vai ser mais tranquilo, que você consegue interpretar mais fácil, outras não. Vamos ver aqui essa terceira. Se vamos ter... Calma, olha eu pulando as minhas próprias etapas. Primeiro o quê? Qual é a primeira etapa mesmo para resolver uma questão comigo? As perguntas. A pergunta. Antes da pergunta, eu ainda olho o quê? A referência. A referência. Vamos ver. Costumes em comum. Estudos sobre a cultura popular tradicional. Olha aí. Texto sobre cultura popular. Vamos ver agora a pergunta. A ideia de democracia presente no texto, baseada na concepção de Habermas acerca do discurso, defende que a verdade é um... Aí você, poxa, caramba, peraí, democracia, concepção de Habermas, discurso, verdade, peraí, calma. Vamos lá. Vamos voltar lá, ó. A gente olhou as referências do texto. A gente tem aqui o autor Thompson, mas na pergunta a gente está tendo o Habermas. Aí você pensa, Habermas deve ser algum teórico que o Thompson está falando a respeito, né? Porque o texto em si não é desse Habermas. Eu olhei aqui esse nome, mas no texto não é dele, tá? Aí você pensa, meu Deus, eu tenho que conhecer esse teórico. Aí eu vou dizer para vocês. Habermas, ele é um sociólogo da área de comunicação e que ele não é tão presente nos estudos do ensino médio, que é a base para a gente fazer o Enem, não é verdade? Porém, mesmo que você não tenha estudado Habermas antes, que é o caso aqui da gente, eu não trouxe o autor já para vocês pegarem essa questão de cara e ver essa nova roupagem, mas vocês vão ver que conhecer aqueles conceitos que a gente viu lá no começo da aula já vão ajudar a responder essa questão, tá? Então, ó, a pergunta, né, começa dizendo que o texto vai ter presente nele uma ideia de democracia. Então, você já sabe que vai buscar ali. Você viu nas referências que ele fala de cultura, então ele está falando de um aspecto democrático de cultura, baseado na concepção de Habermas. Beleza, tá certo. O texto lá está baseado na concepção desse cara, né? Mas o que ele quer, realmente, e aí, ó, defende que a verdade é um ou uma. Você tem que saber, então, o que é verdade de acordo com esse texto, tá? Então, o foco é esse. O que é verdade de acordo com esse texto? Vamos lá para o texto, então. Se vamos ter mais tempo de lazer no futuro automatizado, o problema não é como as pessoas vão consumir essas unidades adicionais de tempo de lazer, mas que capacidade para a experiência terão as pessoas com esse tempo livre. Então, o texto está falando sobre, né, o tempo de lazer, enfim, questão de lazer. Mas, se a notação útil do emprego do tempo se torna menos compulsiva, as pessoas talvez tenham de reaprender algumas das artes de viver que foram perdidas na Revolução Industrial. Então, ele está falando das pessoas retomarem algum hábito, como preencher os interstícios de seu dia
com relações sociais e pessoais. Então, ó, reaprender esse aspecto, né, de relações sociais e pessoais. Como derrubar, mais uma vez, as barreiras entre o trabalho e a vida. Olha só que bonito, né? Agora vamos voltar lá para as questões. Então, o que é que esse texto estaria falando a respeito? Espera aí, deixa eu colocar aqui. Pronto, agora. Eu voltei para outra, não foi? Então, vamos lá. Vi algumas pessoas ali, fui na C, fui na A. Beleza. Então, ó, deixa eu só verificar uma coisa aqui, gente, que agora até eu fiquei com uma dúvida. Vou só checar aqui. Que eu lembrava de ter colocado outra questão também no plano de vocês. Eu vou só conferir se era essa mesmo que eu queria abordar. Mas vamos lá, vamos pensando aí. Vou deixar aqui para vocês o slide do texto, que é o nosso foco da questão. Tá? Então, vamos lendo esse texto e pensando um pouco sobre essa noção de lazer trazida por ele, né? E as mudanças que esse futuro automatizado, são os termos, né, que gostam de utilizar aí. Então, essa noção de um futuro automatizado, quais diferenças isso traria para a noção de lazer? Isso, acabei de ver aqui, gente. Era o que eu pensava. Essa questão, por isso vocês devem ter ficado confusos. Algumas pessoas mandaram aí que ficou na dúvida. Você tem toda a razão de ficar na dúvida. Por quê? O que é que eu percebi? Essa questão foi com o texto da questão do Enem 2015, porém com as alternativas de outra questão. Peço perdão aí, gente, por esse erro. Acabei de perceber, eu fui lendo e fui vendo que não estava tendo essa relação, porque no slide de vocês ficou com as outras alternativas. Vou corrigir isso agora, tá? Me perdoem. Isso não vai acontecer quando vocês estiverem fazendo o Enem. O Enem vai estar tudo lá certinho, vocês vão responder de boa. Mas a professora aqui na correria cometeu este equívoco. Mas eu vou abrir agora aqui para vocês, tá? Estou montando aqui. Só a formatação que vai ficar um pouquinho diferente, tá, gente? E aí eu não vai dar tempo aqui de eu ajustar a formatação. Vou tirar aqui o slide e abrir de novo ele. Ajeitadinho. De boa, vocês me perdoam, né? Vamos lá. Um monte de gente aí. Perdoa não, professora. Me doidou aqui agora. Estava aqui sem saber responder essa questão. Uma coisa sem ter a ver com a outra. Mas agora vai. Deixa eu só conseguir abrir que não está aparecendo a opção de eu compartilhar essa aba. Ela vai abrir. Ai, que eu estou botando uma janela. Uma guia. Pronto. Agora sim, as alternativas corretas. Só tá a formatação, gente, tá carregando. Onde tem 1, 2, 3, 4 é A, B, C, D, E. Tá bom? A, B, C, D, E. Então, agora sim, tudo está fazendo sentido. A gente tem lá, né, no texto, vou retomar, recapitular o texto a respeito da questão do lazer. Desse cara ali, ó, Thompson. O Thompson é um historiador. Por isso que eu falei, é o Thompson escrevendo sobre Habermas. Porque isso é comum. Né? A gente tem um texto de um autor fazendo uma análise sobre outro. A gente já até resolveu questões dessa forma aqui antes. Mas nesse caso aqui, ó, a pergunta é a partir da reflexão do historiador, do próprio Thompson. Então, um argumento, veio com um errinho aqui, mas enfim, um argumento contrário à transformação promovida pela Revolução Industrial na relação dos homens com o uso do tempo livre. Então, ó, o que a gente tem que fazer é entender qual o argumento daqui das alternativas é contrário
a essa transformação em relação ao lazer, tá? Então, o que é contrário a isso? Então, o texto está trazendo um argumento, a gente tem que saber o que é contrário a isso, tá? Então, vamos lembrar lá qual é o argumento do texto. Ele vai dizer, ó, se a notação útil do emprego do tempo se torna menos compulsiva, as pessoas talvez tenham de reaprender algumas das artes de viver que foram perdidas na Revolução Industrial, como preencher os interstícios de seu dia, os interstícios seriam os intervalos de seu dia, com relações sociais e pessoais, como derrubar mais uma vez as barreiras entre o trabalho e a vida. Então, ele está dizendo que talvez as pessoas precisem reaprender, né, a lidar com a socialização. Lembrando que lá no texto, no comecinho, ele vai dizer que, ó, se vamos ter mais tempo de lazer no futuro automatizado, o problema não é como as pessoas vão consumir essas unidades de tempo de lazer, mas qual é a capacidade para experiências que elas qual é a capacidade de experiências que elas terão, ok? Então vamos lá para as alternativas de novo. Teve gente que falou ali vamos dar mais uma olhadinha, olhem aí as alternativas, o que é que vocês acham, se mais alguém quiser fazer seu chute. Então a gente tem, vamos começar de baixo, multiplicação das possibilidades de entretenimento virtual. O texto ele não fala sobre isso, ele falou de avanço tecnológico. A gente pode até pensar que com o avanço tecnológico você vai ter um aumento, uma multiplicação das possibilidades de entretenimento virtual, mas isso não é o foco do texto, o texto não está falando sobre isso, e não é isso que está sendo perguntado, porque lembrem, olha a palavrinha ali, ele quer um argumento contrário à transformação promovida pela Revolução Industrial. Então, o que é que a Revolução Industrial promoveu? E qual é o argumento contrário, que é trazido ali também no texto? Então, ó, letra D ali, que é o 4. Aumento das oportunidades de confraternização familiar. Ele também não fala disso, né? Você pode até pensar, se ele está dizendo que as pessoas vão começar a ter mais tempo, talvez, de ter esse lazer, vai ter, talvez, consequentemente, essa oportunidade de ter contato com a família, mas o texto não fala sobre isso. Vamos lá, letra C, o número 3. Muita gente está botando ali o número 3. Esquecimento das formas de sociabilidade tradicionais. Né? Então, seria o quê? Você não está tendo mais aquele mesmo modo de socialização, que seria o contato direto, né? A socialização tradicional. Vamos ver o número 2, ali, a letra B. Flexibilização dos períodos de férias trabalhistas. O texto falou sobre férias, sobre flexibilização? Não. Então, também não entra aí. E letra A, número 1, intensificação da busca do lucro econômico. Você pode até pensar que com o avanço tecnológico vai ter essa intensificação da busca pelo lucro. A gente falou disso lá no início da aula, quando a gente falou de como o capitalismo ele vai estar sempre buscando ter o maior lucro com o menor gasto inicial. Porém, o texto não tem esse foco. Né? O texto não está falando sobre essa intensificação da busca do lucro. Então, a gente fica assim com o número 3, a letra C, que muita gente colocou aí, que é esquecimento das formas de sociabilidade tradicionais. Porque vamos lá olhar no texto. Ó. Ele falou o quê? Que as pessoas vão ter que reaprender algumas das artes de viver que foram perdidas na Revolução Industrial. Então, o que houve foi esse esquecimento das formas de sociabilidade tradicionais. Então, é um argumento contrário à transformação promovida, né? Ele traz no texto esse argumento contrário, que seria o quê? Você teria que reaprender, vai ser contrário àquilo que a Revolução Industrial trouxe, tá? Ficou claro, gente? Sei que foi confuso aí, peço perdão mais uma vez por ter colocado as outras alternativas, porque eu coloquei as alternativas de outra questão que eu ia trabalhar com vocês. Aí eu resolvi, eu disse, não, vou trabalhar essa aqui sobre lazer e trabalho. Aí mudei o corpo da questão e não mudei as alternativas. Peço perdão aí a vocês mais uma vez. Mas deu para ficar claro aí essa questão? Tranquilo. Quero feedback aí de vocês. Vocês sabem que eu não acabo essa aula sem ter um feedback. Me digam. Bem de boa? Tranquilo, professora. Tranquilo, Ricardo? Foi. Beleza. Todo mundo ali falando no chat também. Ok, então. Beleza. Beleza, de boa. Certo, então. Ok, todo mundo mandando ali. Uma coisa que eu não fiz hoje, não sei se alguém vai lembrar e me cobrar.
Mas o que é que eu sempre faço no fim da minha aula? Gosto de trazer aí para vocês alguma indicação literária, né? Ó, aula muito boa. Obrigada, Joyce. Que bom que você gostou. Maria Tereza ali também. Que bom. Eu não separei aqui, mas eu vou pegar aqui na hora uma indicação. Eu já indiquei várias distopias para vocês, não é verdade? Já falei aqui de 1984, de Admirável Mundo Novo, mas vou pegar mais uma distopia, sim, que eu gosto de fazer isso. E é uma, na verdade, que eu ainda estou, né, em processo de início da leitura dela. Então, vou compartilhar com vocês uma das minhas leituras atuais, que é uma distopia, e que ela fala muito sobre a questão das guerras e também dos meios de organização social, que é algo que a gente vai trabalhar juntos. Douglas falou ali, minha primeira aula com a senhora, então não sei. Você não tem opinião formada ainda. Ah, você não sabe o que é que acontece no final da aula, eu acho, né? Ou você ainda não tem opinião formada sobre a aula? Vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês esse livro, que também virou série, né? Que é O Homem do Castelo Alto. Talvez você já tenha ouvido falar na série, que é da Amazon Prime. Eu não assisti a série ainda, porque eu estou lendo o livro, eu quero terminar ele primeiro, tá? Então, é esse livro aqui que você vai olhar para cá e vai dizer, nossa, um livro traz a bandeira do nazismo ali, que horrível. Pois é, horrível mesmo. Por quê? Essa distopia, ela vai trazer, como vocês sabem, né? A distopia sempre é uma ideia diferente de futuro. É um futuro que não que destoa um pouco, ou que não deu tão certo, né? Então, é um pouco, algumas pessoas gostam de se referir como o contrário da utopia. A utopia seria a perfeição, a distopia seria uma tentativa de perfeição que deu tudo errado. Entendem? Então, ó, o Homem do Castelo Alto, ele vai trazer uma distopia de um futuro onde, se a guerra, né, a Segunda Guerra Mundial, tivesse acontecido de maneira diferente, né, e o lado do partido nazista tivesse vencido a guerra, junto ali com a aliança com o Japão. E aí, nesse livro, a gente vai ver como teria sido o desenvolvimento da humanidade, né, na concepção do autor, é claro, que é o Philip K. Dick, que é um autor de vários livros de ficção científica, tá? E é uma obra que mistura distopia com ficção científica, tá? E aí, ó, ele traz aqui no verso essa frase: a aterrorizante história de como teria sido. Então, ele já traz que é aterrorizante, né? Pensar como é que seria o mundo se o nazismo tivesse vencido, né? A Alemanha tivesse vencido ali, junto com a aliança deles, a Segunda Guerra Mundial. Então, fica aí essa indicação. Se não buscarem o livro, acho que vale a pena também buscar a série, tá? O Homem do Castelo Alto. Vou colocar aqui no chat também, tá? O Homem do Castelo Alto. A série é The Man in the High Castle, ok? Professora, já leu A Menina Roubava Livros? Já li, sim. Gosto muito, muito desse livro. Estou até a fim de reler. Eu li ele há muitos anos, antes de ter o filme e tudo, tá? Mas é isso, gente. Nossa aula está encerrando aqui, o nosso tempo de aula. Oi, Ricardo. Eu posso esse livro eu posso achar na internet sim por PDF ou alguma livraria? Talvez você encontre. Não sei te dizer se tem ele fácil na internet, mas como é um livro já um pouco antigo, talvez você já encontre ele em PDF, sim, tá? E aí, para os alunos novatos aqui que ainda não me conheciam, eu tenho um perfil literário aqui na internet, que é o Malu.janela Literária. Vou colocar aqui no chat também. E aí vocês podem me acompanhar lá para mais dicas literárias. Estou sempre compartilhando lá as minhas leituras, tá bom? Deve ter na internet, Maria Tereza botou ali. Se vocês pesquisarem, acho que dá para encontrar, sim. Porque, como eu disse, né, é um livro já um pouquinho mais antigo, então, às vezes, é mais fácil de encontrar. Ok, gente? Severina está lendo A Menina que Roubava Livros, está amando, é muito, muito bom. Né? E ele trata também do nazismo, né? De como a perseguição contra os judeus foi, né, um impacto ali na vida daquela personagem. A Joyce indicou ali o Ler Livros, lá no lerlivros.com tem vários livros em PDF, vocês podem dar uma conferida lá. Ok? Douglas falou que queria ter esse hábito, sempre é possível criar esse hábito, tá? Eu acho que o problema não é o hábito, o problema é o dinheiro. Você acaba um livro, você quer outro, você quer outro, você quer outro. Né? Às vezes é difícil mesmo, mas a gente vai vendo, né? Encontra algum na internet, pega um emprestado, vê se tem algum na biblioteca. Essa semana já comprei 3 livros. Agora só falta ler. Às vezes encontra uma promoção, né? Aproveita. Passa por esse dilema ali, a Severina também.
Ok, gente, ó, foi um prazer estar com vocês hoje, tá? Nosso próximo encontro a gente vai trabalhar questões de inglês, ok? Continuem estudando, continuem focando, que vocês vão longe. Beijão, gente. Tchau, tchau. Boa noite, até a próxima. Tchau, obrigado pela aula. Boa noite. Tchau, tchau.